Olá, coatis! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Eu sou a Paty e estou aqui para falar com vocês sobre Foz do Iguaçu e região. E como algumas pessoas me deixaram perguntas em relação ao passeio do Marco, tanto no meu canal como também no meu Insta. Aliás, se você não segue meu Insta, não sei por que você ainda não está seguindo, eu vou deixar meu Insta aqui. Não tem problema, a gente espera um pouquinho, pega seu celular, a gente vai lixando a unha, a gente segue lá. Então, gente, algumas pessoas me fizeram algumas perguntinhas em relação ao passeio do Marco, então eu vou esclarecer algumas coisinhas para vocês, tá bom? Então você que está vindo turistar por Foz do Iguaçu já deve estar sabendo, se não está sabendo, vai ficar sabendo agora, que nós estamos num ponto de tríplice fronteira. O que significa isso? Que nós estamos num ponto de congruência de fronteira entre três países, Brasil, Paraguai e Argentina. E existe uma região onde ficou conhecida ali como o Marco das Três Fronteiras, que é onde existe o cruzamento entre os dois rios, Rio Iguaçu e Rio Paraná, e onde ficam as margens dos três países. E aí em cada um desses países se construiu um marco alusivo, né, às três fronteiras. Nos três países o marco tem o mesmo formato, eu acredito que é o mesmo tamanho também nos três países, só que cada um é pintado com as bandeiras do seu país, né? E a gente pode dizer assim que nos três países essa região ficou muito abandonada, por muitos anos assim o marco ficou abandonado. Aqui no Brasil, mesmo sendo uma região bem abandonada, ele não deixava de ser visitado por muitos turistas, mas era bem até chato pra gente, vergonhoso, porque era uma região assim que era feia, enfim, não era legal assim, né? Nos três países não era legal. E aí o que aconteceu é que a Argentina uns anos atrás revitalizou o seu marco, e aí o que o Brasil fez também, revitalizou o seu marco, e aí nós temos hoje uma estrutura muito bacana nesses dois países. Eu não posso falar sobre a estrutura do Paraguai, porque eu nunca estive no marco das três fronteiras do Paraguai, e eu nunca ouvi falar sobre a estrutura do marco de lá também, então eu acredito que não deve ter uma estrutura muito assim, muito interessante, assim, né, que chame os turistas, porque a gente não ouve falar. Ao contrário, por exemplo, da estrutura da Argentina, que a gente está sempre ouvindo falar, a gente ouve aqui em Foz mesmo, da população local, de ir visitar, enfim. Então eu acredito que ali do Paraguai não deve ter nada assim, além da estrutura, como antigamente era em Foz, enfim. Você que é um turista antigo, que já teve lá e fala, eu já tive lá, um pedaço de pedra, um negócio, e daí tem o rio, e é bonita a vista, mas enfim, não vou lá de novo, esqueça o que você viu. É outra coisa, eu que já tive lá algumas vezes, demorei muito tempo para ir, depois que foi revitalizado, fazia um ano que tinha sido revitalizado, eu levei um ano para ir e eu falei, meu Deus, como eu levei tanto tempo para ir, porque ficou lindo demais, gente. Então esqueça aquela imagem que você tinha de anos atrás, porque merece sim, tem que ser visto. Mas a pergunta que muitos me fazem é em qual ir, o que tem em cada um e principalmente em que horário ir. Isso é uma coisa que me perguntaram, então vamos falar sobre isso. Em primeiro lugar, qual é a diferença da estrutura da Argentina do Brasil? Bom, basicamente hoje é bem diferente a estrutura dos dois. Na Argentina é uma estrutura mais aberta, é uma estrutura mais popular, digamos assim. Ela não tá tanto com aquele apelo tão turístico como hoje está a de Foz, que foi um investimento, você vê, maciçamente, né, mais pensado, mais elaborado, um investimento mais pesadinho ali na questão bem turística. Ficou lindo, mas eu achei bacana porque a Argentina ficou muito legal para a população local desfrutar, e a gente vê o povo de lá indo. Também tem muito do artesanato local, tem coisas para você consumir de artesanato local que no de Foz você já não vai encontrar. No de Foz mais a questão das lojas assim com souvenirs.
é um artesanato mais caro, enfim, são coisas lindas, mas é aquela mesma coisa, é no mesmo estilo que você vai encontrar nas outras lojas, das outras pontos turísticos, como por exemplo Cataratas, Parque das Aves e tal, que são coisas muito bonitas. Na Argentina é muito bacana porque você encontra muita coisa de indígenas, né? Não quer dizer também que são só coisas baratinhas, porque tem coisas assim onde você tem que pagar assim para valorizar o trabalho do artesão, o trabalho do indígena. Mas eu acho que até isso é bacana, assim, sabe? Porque é um produto único, né? É um produto onde você ajuda a economia local, do indígena local, né? Então, eu acho bacana isso, assim. Então ele tem aquela coisa, aquela feirinha mais estendida, assim. E eu vou deixar passando algumas imagens para vocês terem alguma ideia, assim. Então lá é bacana é que eles têm quadras assim para prática de esporte. O dia que eu tive lá, eles estavam tendo uma aula de dança, né, de tango, né? Inclusive meus pais foram para participar dessa aula e eu acompanhei e aproveitei para fotografar. Isso tudo na Argentina, tá, gente? Eu tô falando da Argentina. E daí o que tem de diferente é que daí no final da tarde, no pôr do sol, na região ali onde fica o monumento, acontece a dança das águas. Então é cheio de esguichozinhos de água e aí ao som de música as águas começam a esguichar e fazer toda aquela dança de águas que a gente, enfim, ouve falar sobre o balé das águas e tal. Não vão se iludir, não é nada parecido com os balés das águas aí de outras cidades. Aí você conhece o balé das águas aí, sei lá, de Gramado, lá dos States, né, de Vegas e tal, não tem nada a ver. Mas é muito bacaninha, né? O nosso balezinho ali e de Puerto Iguaçu é muito bacana, é bonito. Então ficam os canhões de luz, assim, saindo junto com as águas, assim, e as pessoas podem tirar foto no meio, passar no meio das águas, as crianças fazem uma festa brincando ali. E o bacana é que o cenário é muito legal porque ele foi feito numa disposição onde eles fizeram uns bancos de concreto, onde você fica de frente para essa, sabe, para os jatos de água e o monumento, e lá na frente você vê o pôr do sol. É muito bonito e o pessoal fica mateando, sabe? Levam mate e ficam ali conversando e desfrutando, muito bacana. Então tem toda essa região, sabe, essa parte mais é arejado, é aberto, é fresco, tem essa parte para prática de esporte, tem umas trilhazinhas onde ficam assim vários feirantes, né? Feirantes assim que eu digo assim, essas tendinhas tipo hippies, assim, os hippies e os indígenas também. Tem uma outra parte onde é mais assim, tipo quiosques mesmo, que é a parte do comércio, onde eles ficam assim, vários quiosquezinhos com venda de souvenirs e tem estacionamento, tudo organizadinho, né? Bacana, tanto em Foz como na Argentina fica aberto o dia inteiro, mas nos dois o melhor é você ir no pôr do sol, chegar antes do pôr do sol para você conhecer o lugar, fotografar no lugar, né, dar uma explorada, poder desfrutar da vista do rio e aí então assistir ao pôr do sol. Isso é legal. Na Argentina, um outro diferencial é que você não paga a entrada, você só chega, vai, estaciona seu carro ou os ônibus, tem ônibus que chegam e estacionam, ônibus de turismo mesmo lá, o van, aberto, acesso aberto, né? Eu acho que assim, em relação à Argentina seria isso. Em relação ao Brasil, o Brasil, a mesma coisa, aberto o dia inteiro, o estacionamento hoje, como eu disse, foi revitalizado lá, então o estacionamento tá bem bacana agora, eles fizeram um estacionamento bem grande.
A diferença é que no Brasil você paga a entrada. A população de Foz e municípios lindeiros, se eu não me engano, não paga a entrada. Eu não lembro quanto que é o valor de ingresso, essas coisas, mas eu vou deixar aqui, se tiver site, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição e você se informa. E tem uma organização bem bacana lá, tem uma recepção de central de visitantes, tem os guichês, tem tudo bem organizadinho, assim, sabe? E aí, o pórtico ficou muito bonito, assim. Ele foi construído, assim, remetendo às missões, sabe? Assim, lindo, lindo, lindo. Achei maravilhosa a construção. Lá dentro, assim, tinha uma exposição, inclusive, o dia que a gente foi, de um filme que parece que foi gravado, uma parte do filme aqui em Foz. Daí eles estavam com uma exposiçãozinha numa área ali. Então tem as bilheterias, tem banheiros, tem tudo bem organizado. E aí lá dentro, depois que você entra, é muito bonito, assim. Sabe de onde eu dirigi? Você sabe de onde eu dirigi? Daqui do almoço pra cá. Mais uma parte assim de construção, lembrando as missões lá dentro. E aí você chega e tem acesso àquela visual do rio, né, a vista das margens, igual os outros. Em qualquer uma das margens, você vai conseguir enxergar as outras margens, enxergar a margem do Paraguai, a margem da Argentina. Lá de longe você enxerga o monumentozinho, né, o marco, né, de cada um dos outros países. E aí o bacana, de novo, relembrando, é chegar então antes do pôr do sol. Qual devem ver? Vou no Paraguai, bom, já disse, Paraguai eu não sei. Vou no Brasil ou vou na Argentina? Gente, se você vem com tempo, se você vai ficar vários dias na cidade, sim, eu acho bacana você ir nos dois lugares, com certeza. Eu, claro, sou moradora de Foz, eu fui nos dois lugares. Mas assim, se você for escolher um lugar, eu acho que você deveria ir no The Foz. Por quê? O que tem de diferente no The Foz? Tem o show das danças. Por isso, eu acho que você deve ir próximo do pôr do sol. O que você deve fazer? Vai antes do pôr do sol, explora o local, tira as tuas fotos, né? Tem aquela famosa placa, né? Brasil, Paraguai e Argentina. Gente, não tá fácil não tirar essa foto com a placa do Brasil, Argentina, Paraguai, ó. Agora deu uma diminuída, mas tem horas que... E ainda tem bandeirinha para tirar foto. Fica todo mundo se revezando com a bandeirinha lá, ó. Aquela placa tem umas horas que tem umas filas enormes para tirar foto, tem horas que não tem fila nenhuma, então fica antenado. E daí tem os shows. Então tem 2 shows bem bacanas para você assistir. E aí você já fica antenado a hora que vai começar o show. O primeiro show é o show assim de tipo 1500, assim, de época colonial. É muito bonito. Onde eles dançam assim, vestidos como se fosse, enfim, época colonial, como eu disse. E é muito bacana. E aí ele é numa parte mais de cima, você tem que, assim, eles vão se entrando e aí você já sabe o que todo mundo vai seguindo eles. Você vai seguindo o fluxo, todo mundo sabe o que tem que fazer. Então, minha sugestão, você que quer fotografar, você que quer ver bem o show, do que você vê eles entrando, quando você vê as pessoas se movendo, já vai atrás. Eles vão ir se posicionar lá para cima, para a parte de cima, onde tem uma parte redonda e onde tem uns banquinhos. Se você puder, já senta naqueles banquinhos ou fica lá do ladinho dos banquinhos que você vai assistir de primeira mão o show. Quando o show acabar, não é demorado, tá? São algumas danças. Quando o show acaba, ainda é de dia, tá? Eles ficam para tirar fotos e todo mundo quer tirar foto com eles. Assim, é bacana, mas eu vou dar uma sugestão para vocês. Fica a dica para vocês, acabou
já vão lá, ó, vão e já tirem a foto com eles, ó os primeiros que vão, que rapidinho. Aí depois já começa a aglomerar a gente. Então, acabou, já vão lá para tirar foto com eles, daí vocês já descem para ver o segundo show. Acabou o show, corre e vai lá pra baixo assegurar um lugar bem legal pra você assistir o segundo show, porque o segundo show é o mais comprido. Vai, deixa todo mundo lá na fila tirando foto com eles e vai lá pra baixo e tenta ficar bem de frente pro segundo círculo, porque ali você vai ter uma visão ótima do segundo show. Eu vou tentar, eu não sei se vocês vão conseguir ver pelas imagens. Eu como era a primeira vez que eu fui, eu fiquei num lugar péssimo. Eu fiquei num lugar que ficou uma árvore bem na minha frente, eu não consegui tirar umas fotos bacanas e tal. Eu achei que eu tava num lugar bom, porque eu fiquei assim, não tinha ninguém na minha frente, mas depois eu vi que o lugar que eu tava não tava bacana pra tirar foto e tal. Tentarei mostrar aqui para vocês onde se posicionar. Tá vendo esse povo todo lá do outro lado? Todo esse povo aí tá mal posicionado. Não fiquem do lado de lá do Marco, fiquem do lado de cá, pessoal. Eu fiquei aí bem onde vocês estão vendo, aí onde eu tô filmando, eu tô de frente pro Marco. E como eu disse, algumas coisas eu não vi tão bem para fotografar assim. O melhor seria a direita. Eu vou mostrar agora, ó. Vamos indo para a direita e aqui foi um lugar bem legal, ó. Aí onde tem aquela menina se abanando, aquele de azul, eu aproximei porque eu queria filmar minha mãe. Então, assim, onde esse pessoal tá, eles ficaram bem de frente para várias coisas do show, assim, foi bem legal. Eu assistia bem o show. Pra assistir tava legal, mas pra tirar foto não tava. E aí no segundo show, também eles ficam pra tirar foto no final. Daí você fica tranquilão, porque eles ficam lá um tempão e aí é só ficar à vontade lá, porque eles atendem todo mundo. Nesse momento, gente, vocês vão ver o anoitecer. O pôr do sol, aquele o bonito do pôr do sol, para você tirar as fotos com o sol se pondo e tal, acontece antes. Você consegue tirar as fotos do Marco com o sol se pondo e tal, antes do show acontecer. Aí, quando já não tem sol, começa essa função dos shows. Só que você tem a luminosidade. E aí começa a função dos shows. E aí, quando começa o segundo show, a luminosidade já está bem fraca e vai anoitecer durante esse segundo show. E aí você vai fazer fotos à noite. Então já você esteja preparado, só para você que quer fazer fotos legais e tal, você saiba que você vai fotografar show, movimento, com luz e sem luz. Enfim, para quem é da foto, já ficar antenadinho, tá? Então é isso. Mas para quem é turista e só quer saber de ver, de assistir, de estar antenadinho o que tá acontecendo, como é que é esse show? São várias danças, gente. São vários dançarinos que fazem várias apresentações. Eu procurei então deixar vários pequenos fragmentos para mostrar para vocês. Então, sim, eles vão em vários momentos para outros pontos da fonte. Aí, pessoal, eles estão atendendo o pessoal para tirar foto aí no final, tá? Eles vão para vários outros pontos ali em frente do marco e tal, da fonte ali, mas vocês viram como na maior parte das imagens vocês podem ver que o posicionamento maior deles é de frente para aquele redondinho ali que eu mostrei para vocês, daquele ponto onde a visibilidade fica melhor para assistir o show. Então, fica a dica aí. Uma coisa importante, gente, é entender que eu estou passando a experiência que eu tive nesse dia que eu fui. Ou seja, às vezes pode ter dias que vocês vão e não tem tanta gente, não tem que fazer correria nenhuma, vocês conseguem ver super bem o show sem precisar ficar se esgualepando indo de um lado para o outro. Uma outra coisa, entre o primeiro e o segundo show, demora um pouquinho para começar o segundo show. Então, eu fui lá, me posicionei bem, quer dizer, achava que estava bem, né? E fiquei um tempão lá naquele círculo esperando. Normal, tá, gente? Então já fiquem antenados em relação a isso. É muito bonito, é bem bacana mesmo. Eu particularmente, entre os dois, se você só puder fazer um, eu faria esse segundo passeio. Mas, gente, lembrem também
que existe a possibilidade de você fazer o passeio, assim, de repente você faz um dos passeios por conta, né, e você estende mais. Lembrando também que existe o City Tour, né, você pode fazer o City Tour e, se eu não me engano, tem o passeio incluído no City Tour. Eu só não sei como é o horário, aí você tem que ver no City Tour onde que ele vai ter incluído no horário. Preste atenção, se você for fazer o City Tour com o marco do Brasil, tente ir no fim do dia, por favor, tente pegar essa questão dos shows. Agora, se você for fazer da Argentina, eu não sei, eu também ia preferir pegar aquela questão da dança das águas, mas assim, se não der, tudo bem, mas eu ia preferir. Até que porque eu acho que é legal fazer esse passeio fim do dia, quando já não tá mais tão quente e tal. Mas se não der, tudo bem, pode ser num outro horário. Eu acho que a Lomar, que vende City Tour na cidade, eu não tenho bem certeza, mas eles têm vários City Tour, eles têm City Tour Paraguai, eles têm vários tipos de City Tour. E aí vocês têm uma pesquisada sobre isso, sabe? Mas eu acho assim, se você só puder fazer um, eu escolheria o Brasil, apesar que o do Brasil você paga, o da Argentina não, mas eu acho que vale mais a pena o do Brasil. O lugar é mais... outra coisa, gente, o do Brasil tem várias comidinhas lá à venda. E tem um restaurante lá também, acho que até eu filmei esse restaurante. Aqui tem um restaurante, então, que é o Cabeça de Vaca, olha lá. Esse aqui tem uma área para as crianças brincarem. Tem também vários lugarzinhos assim que vendem comidinhas assim. Eu não me lembro sobre os preços assim, mas talvez não seja muito barato assim. Talvez tenha a questão turismo envolvida assim. Então estejam preparados para pagar mais que o valor tradicional de um lanche assim. Assim, eu tenho a impressão que eu me assustei um pouco com os valores, eu não tô bem lembrada. Só para vocês saberem que lá no Brasil tem coisas para comer dentro. Tem restaurante lá dentro e também uma área de brinquedos. É uma estrutura muito bacana. Isso que eu digo pra vocês. A estrutura do Brasil é muito mais bem preparada. Não tô puxando a sardinha pro nosso lado, não. Eu tô realmente expondo pra vocês. O que eu, assim, analisando, o que eu gostaria de ver, ficar sabendo e optar se eu fosse viajar. A informação que eu gostaria de receber para fazer a melhor opção na hora de viajar. Se eu tivesse que fazer um desses lugares, se eu tivesse indo para outro lugar, eu conhecendo, sabendo, não conhecendo, não soubesse nada, eu com certeza entre os dois, eu gostaria de visitar um lugar como o de Foz. Mas se eu pudesse, eu escolheria os dois. Nós temos muitos passeios para fazer em Foz. Eu teria que me sobrar bastante tempo para fazer o de Porto Iguaçu também. Mas se eu tivesse tempo sobrando, eu faria sim, com certeza. Eu acho que você deve sim incluir aí na sua agenda. Gente, eu não me lembro se eu passei todas as informações, espero que sim. Desculpa aí mais uma vez pelo vídeo longo, mas enfim, é sempre aquele intuito de ajudar vocês da melhor forma possível. Eu quero tanto melhorar isso, eu sei que vocês ficam chateados comigo, mas assim, eu sou assim, eu falo demais, é um defeito que eu tenho, é uma coisa... Mas é aquela vontade imensa de dividir as coisas com vocês, de tentar ajudar vocês ao máximo, sabe? De enriquecer as coisas no que eu posso pra vocês. Me desculpem se eu peco ao tentar fazer isso, mas assim, na medida do possível, eu juro, eu vou tentar aprimorar isso. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é a minha lâmpada, vocês estão ouvindo? Ai, gente, não sei por que ela tá fazendo escândalo hoje. Bom, gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aproveitem pra tomar a melhor decisão, então. Feito? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!